Muito bem, meus queridos, nós vamos agora responder aqui a adição algébrica de radicais, ok? Então vou dar aqui alguns exemplos. Como é que você faz essa adição, tá bom? A adição, vou colocar inicialmente 2 exemplos para vocês resolverem. São esse aqui da página 45, tá bom? Então os exemplos são o seguinte, vamos lá. Então nós temos aqui a adição de radical, de radicais, ok? Então nós temos aqui alguns exemplos. Então vou colocar aqui o primeiro: 10 raiz de 3 mais 5 raiz de 3 menos 11 raiz de 3 mais 2 raiz de 3, ok? Então você observa aqui que essa parte aqui ela é igual em todos, ó. Essa parte aqui é igual a essa, igual a essa, igual a essa. Então como é que você vai fazer essa adição? Você pega a parte que se repete, que é raiz de 3, abre parêntese e soma com essa parte que ficou aqui de fora, ó. 10 mais 5 menos 11 mais 2. Repete aqui o raiz de 3. Lembre-se que aqui é uma multiplicação quando está junto aqui. 10 mais 5 dá 15. 15 menos 11 dá 4. 4 mais 2 dá 6. Como aqui é uma multiplicação, 6 raiz de 3. Então essa aqui é a resposta. 6 raiz de 3. Então veja, ó, 10 raiz de 3 mais 5 raiz de 3 menos 11 raiz de 3 mais 2 raiz de 3 dá 6 raiz de 3. Como foi que eu fiz? Eu peguei a parte que se repete, botei aqui fora. Abre parênteses, somei o que estava fora. Ó. 10 mais 5 menos 11 com mais 2. O resultado deu quanto? 6 raiz de 3, ok? Então deu show aí, né? Certinho. Agora vamos passar para outra. Fazer a outra aqui do lado, tá? A outra muda um pouco, mas o processo é o mesmo. Então fica o exemplo: 6 raiz de 5 menos 2 raiz de 7. Olha aí. Menos 5 raiz de 5 mais 3 raiz de 7, certo? Então qual é a diferença entre esse e esse? É que aqui está misturado, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou organizar a bagunça aqui. Eu vou pegar os termos semelhantes, que esse aqui é semelhante a esse e esse é semelhante a esse. Então eu vou fazer, ó, 6 raiz de 5 menos 5 raiz de 5. Então isso aqui já foi, esse aqui já foi. Então agora pega os outros, ó. Menos 2 raiz de 7 mais 3 raiz de 7. Certo? Então aí, ó, esse é semelhante a esse e esse é semelhante a esse. Então eu vou fazer agora esse aqui como se fosse esse. Pega a parte que se repete, que é 5, abre parênteses, 6 menos 5. Raiz de 5. Quanto é 6 menos 5? Dá 1, né? Então é 1 aqui. Raiz de 5 vezes 1 dá quanto? O mesmo raiz de 5. Então isso aqui já foi resumido. Essa parte aqui, ó. Esses dois. Então agora falta resolver esses dois aqui, ó. Certo? Esses dois aqui. Certo? Então agora eu vou fazer só esses aqui, ó. Esse aqui já foi feito. Então fica. Vou resolver ele bem aqui, ó. Qual é a parte que se repete? Raiz de 7, abre parêntese, menos 2, com mais, esse mais aqui, com 3. Ora, raiz de 7, aqui ó, menos 2 com mais 3 dá quanto? Dá 1.
Quanto é 1 vezes raiz de 7? Raiz de 7. Então foi resolvido aqui, ó. Mas lembre-se que isso é uma expressão só, é uma soma. Então eu vou somar raiz de 5 mais raiz de 7. Então fica raiz de 5 mais raiz de 7. Pronto, resolvido. Aqui é a resposta. Ok? Então, show, né? A resposta deu certinho aí, tá bom? Muito bem, então agora, deixa eu ver agora. Nós vamos fazer, só que agora nós vamos fazer o que eles chamam de... Você primeiro vai ter que somar, mas tem que simplificar cada um primeiro, tá bom? Então vamos lá. Então vou colocar aqui o primeiro. Ok? Então nós temos aqui, são 3 exemplos que eu vou fazer aqui. Então vai dar bastante trabalho, mas nós vamos fazer. Então primeiro, somar raiz de 50 mais raiz de 18. Então a gente vai fazer separado. Primeiro vamos fazer esse aqui, depois esse. Como é que eu vou fazer isso aqui? Lembra das aulas anteriores, ó. Primeiro vamos simplificar, raiz de 50. Então como é que eu vou fazer? 50 dividido por 2 dá quanto? 25. 25 não dá por 2, nem por 3, nem por 4, dá quanto? Por 5, que dá 5, e 5 dá por 5, que dá 1. Então ficou como? 2 vezes 5 ao quadrado. Então agora nós vamos fazer o seguinte, nós estamos simplificando assim, raiz de 50. Raiz de 50 é igual. Então no lugar do 50 eu vou colocar o radical e mais isso aqui, ó. No lugar do 50 eu coloco 2 vezes 5 ao quadrado. Agora o que nós vamos fazer? Separar em 2 radicais, como eu já expliquei nas aulas anteriores, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 5 ao quadrado. O índice aqui é 2, o expoente é 2, eu posso eliminar, não posso? Já aprendemos sobre isso. Então ficou raiz de 2 vezes, sobrou só o 5. Como é que fica o resultado? 5 vezes raiz de 2, 5 raiz de 2. É a resposta. Mas só disso aqui, ó. Então ficou como? A resposta desse aqui. 5 raiz de 2. Agora, nós vamos ter que resolver o raiz de 18. Vou colocar aqui um espaçozinho aqui. Raiz de 18. O processo é o mesmo. 18 dividido por 2 dá quanto? Dá 9. Por 2 não dá, dá por 3, que dá 3, e o 3 dá por 3, que dá 1. Então, 2 vezes 3 ao quadrado. Então, no lugar do 18, a gente vai colocar esse valor aqui, 2 vezes 3 ao quadrado. Agora, nós vamos separar os radicais. Raiz de 2 vezes raiz de 3 ao quadrado. Posso eliminar aqui, sobrou o quê? 2 vezes... raiz de 2, desculpem, vezes 3. Resultado final: 3 vezes raiz de 2 dá 3 vezes raiz de 2. Dá a resposta disso aqui. Então qual é a resposta do raiz de 18? Tá o sinal de mais aqui, mais 3 raiz de 2. Agora você vai fazer a soma desses radicais aqui. Como é que você vai fazer? É simples. Qual é a parte que se repete aqui? Raiz de 2, abre parênteses, 5, mais 3. 5 mais 3, 8. E 8 vezes raiz de 2 dá 8 raiz de 2. Aqui, ó. 5 mais 3, 8. Não é 8, não é vezes raiz de 2? Então 8 raiz de 2. Esse aqui é o resultado final da soma desses dois radicais aí. Ok? Agora vamos fazer outro. Eu vou fazer o terceiro, depois eu faço o segundo. Vou pular aqui a ordem, porque o terceiro é enorme. Então vamos fazer bem devagarinho pra gente acertar, tá bom? Vamos lá. Faço o terceiro, depois eu faço o segundo. Então o terceiro é o seguinte, vamos lá. Ele quer que você soma raiz de 200 mais raiz de 500
mais raiz de 8 menos raiz de 45. Então dá um trabalho enorme. Mas só que é o seguinte, você vai fazer um por um, né? Cada um separado. Certo? Cada um. Então eu vou fazer em outra folha aqui para ter espaço suficiente. Vou fazer o raiz de 200. Eu vou voltar sempre para cá. Raiz de 200, vamos fazer. Como é que você simplifica isso aqui? Raiz de 200. É só dividir 200 por 2, que dá quanto? 100 por 2, que dá quanto? 50. E 50 dá por 2, que dá quanto? 25. E o 25 dá por quanto? Por 5. Que 25 por 5 dá 5 e o 5 por 5 dá 1. Então ficou como? 2 elevado à terceira, que é 1, 2, 3, vezes 5 elevado à segunda. Aí eu vou fazer o seguinte, no lugar do radical 200, eu vou colocar essa expressão aqui, que eu já fiz para vocês. Ó. Raiz de 200 é igual. Aí eu botar raiz, botar tudo isso aí. 2 à terceira, vezes 5 ao quadrado. Aí agora eu posso separar. Raiz de 2 à terceira, vezes raiz de 5 à segunda. Ok? Lembra? Aqui eu posso eliminar, não posso? Pronto, já aqui só tem 5, já acabei com isso aqui. Agora vamos tentar ajeitar isso aqui. É raiz de 2 à terceira. Lembra que eu expliquei como é que fazia? Eu separo 2 à segunda, vezes 2, aqui é 1. 1 mais 2 dá quanto? 3. Eu fiz uma estratégia para eliminar um dos radicais. Então sobrou aqui, elimina aqui, ficou como? 2 vezes raiz de 2 vezes o 5 que sobrou aqui. Quanto é o 5, né? Então, 2 vezes 5 dá 10. Então, o resultado é 10 raiz de 2. É o 200 lá. Certo? Então, voltando lá, qual é o resultado do 200? Que a gente acabou de fazer agora. 10 raiz de 2. Acabei de fazer aqui, ó. Certo? 10 raiz de 2. Agora, nós vamos fazer, ó, o sinal de mais aqui, o raiz de 500. Vamos lá. Raiz de 500. Vamos lá. Haja papel. Raiz de 500. Né? 500 você vai dividir por 2, que dá quanto? 225. 225 não dá para dividir por 2, dá por 3, que dá quanto? 75. 75 dá por 3, que dá quanto? 25. E o 25 não dá por 3, dá quanto? Por 5. E o 25 dá por 25 por 5 dá 5 e o 5 por 5 dá 1. Então ficou como? 2 vezes 3 à segunda vezes 5 à segunda. Então no lugar do raiz de 500, eu vou colocar uma raiz e colocar tudo isso aqui dentro. No lugar do 500, 2, forma fatorada, 3 à segunda, 5 à segunda. Aí aqui, como eu já expliquei nas aulas anteriores, eu vou colocar um radical para cada um desses radicando. Ó. Raiz de 2 vezes raiz de 3 à segunda vezes raiz de 5 à segunda. Eu elimino isso aqui, elimino isso aqui, elimino isso aqui, elimino isso aqui. Ficou como? Raiz de 2. Aqui eu não posso eliminar, porque o índice é 1, o expoente é 1 e o índice é 2. Não pode. Isso aqui pode porque é 2, aqui é 2, aqui é 2, aqui é 2. Então sobrou o 2, o 3 e o 5. 3 vezes 5, 15. 15 vezes raiz de 2 dá 15 raiz de 2. Ok? Vou ver se está tudo certinho aqui. Vou ver aqui se está tudo certo. Certo? Vamos ver se está tudo certo. É 500 dividido por 2 dá 225. Tá errado aqui, tem um erro aqui, tá? Vamos só corrigir aqui, tá bom? Eu vou dividir a divisão aqui, errada aqui, tá? Então tá errado bem aqui. 500 dividido por 2 dá 250, desculpa. 250 por 2 dá 125. 125 dá por 5. Tá um erro aqui. Que dá o quê?
125 dividido por 5 dá 25. 25 por 5 dá 5. E 5 por 5 dá 1. Então houve esse erro aqui, vamos corrigir. Então dá 2 a segunda vezes 5 a terceira. Então o erro está bem aí. Ok? Então fica 2 a segunda. Então no lugar do raiz de 500, eu vou colocar raiz de 2 a segunda vezes 5 elevado à terceira. Agora eu vou separar em radicais. 2 a segunda vezes 5 a terceira. Aqui eu elimino aqui e elimino aqui. Ficou quanto? 2 vezes. Aqui eu posso separar em dois radicais. 5 a segunda vezes 5 a 1. Aqui, ó. 2 mais 1 dá 3. Então elimino aqui, elimino aqui. E aqui não precisa colocar o 1. Então ficou como? 2 vezes 5 vezes raiz de 5. 2 vezes 5, 10. Vezes raiz de 5. Resultado dá 10 raiz de 5. Então houve esse erro bem aí, mas está consertado. Então o resultado é quanto aqui? Do 500? 10 raiz de 5. Pronto, agora eu vou voltar para lá. Então agora, qual é o valor de raiz de 500 que eu fiz agora há pouco? Né? Esse resultado aqui deu 10 raiz de 5. Sinal aqui de mais. Agora eu vou fazer o 10 raiz de 8. Certo? 10 raiz de 8. Até que eu vou fazer aqui, porque o espaço acho que vai dar aqui. Raiz de 8. Como é que a gente faz? 8 dividido por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Então ficou como? 2 elevado à terceira. Então do lugar do 8 eu boto 2 elevado à terceira. Aí para eliminar o radical eu posso usar essa estratégia. Raiz de 2 vezes 2 à segunda vezes raiz de 2. Vou fazer bem direitinho aqui. Raiz de 2 à segunda vezes raiz de 2 elevado a 1. Por quê? Porque 1 mais 2 volta para lá. Elimina aqui, ficou como? 2 vezes raiz de 2. O resultado é quanto? 2 raiz de 2. Então, o raiz de 8, eu já fiz aqui. Deu quanto? 2 raiz de 2. Que sinal é esse? Menos. Agora sim eu vou fazer o raiz de 45. Então, realmente dá muito trabalho. Raiz de 45. Fatoral 45. Por 2 não dá, dá por 3 que dá 15, por 3 que dá 5 e 5 dá 1. Então dá 3 a segunda vezes 5. Colocando aqui o radical, 3 a segunda vezes 5 no lugar do 45. Separando os radicais, 3 a segunda vezes 3 é 5. Elimina aqui, ficou quanto? 3 vezes raiz de 5, multiplicando dá 3 raiz de 5. Então a resposta desse aqui. Então esse aqui dá esse, e esse aqui, acabei de fazer, dá 3 raiz de 5. Então você observa que esse é igual a esse, e esse é igual a esse. Então vou organizar, ó. 10 raiz de 2, mais 2 raiz de 2, para ficar os termos semelhantes, mais 10 raiz de 5, menos 3 raiz de 5. Então eu vou fazer esse com esse e esse com esse, tá bom? Para não... Qual é a parte que se repete? Raiz de 2. Abre parênteses, 10 mais 2. Raiz de 2. 10 mais 2 dá 12. Multiplicando dá 12 raiz de 2. Mais... Agora aqui, nós vamos fazer, não botar o mais agora não, botar fazer separado agora. Qual é a parte que se repete? Raiz de 5, abre parênteses, 10 menos 3. Raiz de 5, 10 menos 3 dá 7. Multiplicando 7 vezes raiz de 5 dá 7 raiz de 5. Então a resposta desse aqui e desse aqui. Agora você vai juntar para encontrar o resultado final. 12 raiz de 2 mais 7 raiz de 5. Essa é a resposta finalíssima. Qual é a palavra aqui? Show, né?
Então, dá muito bom, muito interessante a questão. Então, o resultado é 2 mais, raiz de 2 mais 7 raiz de 2. Se você colocasse assim, ó, 7 raiz de 5 mais 12 raiz de 2, também estaria certo. Não tem problema a ordem, não. Certo? Então, agora vamos fazer a segunda. Né? Já fiz a terceira, a primeira e a terceira, vamos fazer agora a segunda. Certo? A segunda vamos fazer agora. Ó, a segunda é bem interessante. Certo? Ele quer que você simplifique essa questão aqui, ó. Bota aqui a barra. Raiz de 12 mais raiz de 75 dividido por 2 vezes raiz de 147. Certo? Então vou colocar aqui. Então a primeira coisa você vai ter que resolver separado, um por um. Primeiro vamos resolver isso, raiz de 12. Então tem que simplificar o 12. 12 por 2 dá 6, por 2 dá 3 e o 3 por 3 dá 1. Então o resultado deu quanto? 2 elevado à segunda vezes 3. Então no lugar do raiz de 12, você vai agora fazer raiz de 2 à segunda vezes 3. Separando em dois radicais dá 2 à segunda vezes raiz de 3. Elimina aqui. Sobrou quanto? 2 vezes raiz de 3, resultado dá 2 raiz de 3. Então qual é o resultado do raiz de 12? 2 raiz de 3. Mais, agora vamos fazer o 75. 75. Fazer aqui. Raiz de 75. O processo é o mesmo. Fatorando. Por 2 não dá por 3. Que dá quanto aqui? 25. 25 dá por quanto? 5. Que dá 5. 5 por 5 dá 1. Então ficou como? 3 vezes 5 elevado a 2. Por que é 2? Porque é 2 vezes o 5. Então fica, colocando um radical só, 3 vezes 5 ao quadrado. Agora vamos separar os radicais. 3 vezes raiz de 5 ao quadrado. Elimina aqui, ficou quanto? 3, raiz de 3 vezes 5, o resultado é 5 raiz de 3. Porque 5 vezes raiz de 3 é 5 vezes raiz de 3. Então no lugar do raiz de 75, você vai colocar o quanto? 5 raiz de 3. Agora vamos resolver essa parte de baixo aqui, ó. Que é 2 vezes raiz de 147. Então vamos resolver essa parte bem aqui. Então 147 dividido por 2 não dá, mas por 3 também não dá. Não dá. 147 dividido por 3 dá 49. 49 não dá nem por 2, nem por 3, nem por 4, nem por 5, nem por 6. Vai dar por 7, que dá quanto? 7. E o 7 dá por 7, que dá 1. Então, resultado, 3 vezes 7 ao quadrado. Lembre-se que tem um 2 aqui. Vamos resolver só essa parte aqui. É 2 vezes... Vamos resolver só essa parte aqui. No lugar do raiz de 147, você vai fazer raiz de 3 vezes 7 ao quadrado. Separa os radicais, raiz de 3 vezes raiz de 7 ao quadrado. Elimina aqui. 3 vezes raiz de 3 vezes 7, que sobrou só o 7. Então dá 7 raiz de 3. Mas lembre-se que tem um 2 aqui, então é 2 vezes 7 raiz de 3. 2 vezes 7, 14 raiz de 3. Então aqui embaixo vai ser quanto? No lugar disso aqui, 14 raiz de 7. Muito bem. Agora você vai fazer essa parte de cima, a soma de radicais. Lembra aqui, ó? Fazer aquela soma lá. Vou colocar bem aqui, a gente aproveitar o papel. Então é 2 raiz de 3 mais 5 raiz de 3. Como é que você vai somar? Lembra que eu fiz agora há pouco? Né? É só fazer assim, ó. 2 raiz de 3 mais 5 raiz de 3. A parte que se repete é a raiz de 3, abre parênteses, 2 mais 5
raiz de 3, aqui é 2 mais 3 dá 7, então dá 7 raiz de 3. Então aqui em cima o resultado deu quanto? 7 raiz de 3. Aqui, eu errei bem aqui, não é 7, aqui é 3, viu? Fica aqui, ó. 14 raiz de 3. E aqui embaixo ficou quanto? 14 raiz de 3. Ora, aqui ficou 7 raiz de 3, aqui embaixo 14 raiz de 3. Aí você faz aqui, elimina aqui, ficou quanto? 7 sobre 14. Simplifica por 7. 7 dividido por 7 dá 1. 14 dividido por 7 dá 2. É o resultado final. Certo? Dá um trabalhão aí, mas dá resultado. Então o resultado é 1 sobre 2. Ok? Então terminamos essa primeira parte aí. Isso aí dá para resolver o exercício da página 46. Ok?